Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Página 113. Em uma história que antigamente corria a internet, né? Às vezes aparece por aí que um grupo de cientistas se reuniram e concluíram que eles não precisavam mais de Deus. Não precisamos mais de Deus. E aí, um deles foi sorteado ali quem ia dar
a má notícia para o Criador, né? Que eles finalmente já tinham muita ciência, muita tecnologia. O Senhor agora é dispensável, pode deixar que a gente toque o barco daqui para frente. O Senhor pode aposentar aí, porque, né? Descansar, porque a gente agora está no comando. Nós temos condição de fazer tudo que o Senhor faz. Arrogância, soberba, né? E aí um deles foi sorteado lá e foi conversar com o Senhor, né? E falou assim, então, Senhor, é o seguinte, nós estamos aqui, né, em nome de todos os cientistas aí, nosso grupo de especialistas, né, para dizer para o Senhor que a gente já não precisa mais do Senhor, a gente agora faz tudo que o Senhor faz e pelas pesquisas nossas, né, nossa tecnologia, né, talvez agora inteligência artificial também, então não precisamos mais. O Senhor ficou assim... Então, eu acho que o Senhor não está entendendo. É que a gente não precisa mais do Senhor, porque a gente sabe fazer o que o Senhor faz, a gente já conseguiu um ponto tecnológico, a humanidade está muito, mas está muito, assim, realmente desenvolvida. O Senhor não tem ideia. Olha, realmente a gente consegue fazer tudo que o Senhor faz, daqui a pouco vamos fazer mais, mas por enquanto já, assim, o Senhor pode descansar aqui, sabe? E o Senhor, só olha. O Senhor não está falando nada, eu acho que o Senhor não está acreditando, né? Então... vou fazer o seguinte, ó, vou provar para o Senhor que eu posso fazer a mesma coisa que o Senhor faz. Vou pegar aqui um pouco de barro e vou criar um homem igual o Senhor fez. Mostrar para o Senhor que nós temos condição. Está duvidando dos especialistas, está duvidando da ciência. É isso? Aí o Senhor falou, certo, mas com o seu barro. Porque o Senhor criou tudo que existe do nada. E o barro também foi Deus que criou. Então criem o próprio barro do nada, depois, eles podem se apresentar na frente do Senhor e dispensá-lo, como se isso fosse possível. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a soberba do ser humano não tem fim, essa é a ruína. A soberba do ser humano, diziam, ninguém pode afundar o Titanic, nem Deus pode afundar o Titanic, aquele transatlântico enorme, luxuosíssimo, está lá no fundo do mar até hoje. Nem para tirar eles não conseguiram. Desde criança que eu acompanho a história do Titanic, sempre achei interessante, li isso, nossa, tal. Desde criança, mas não sabia a história que nem Deus pode afundar o Titanic. Isso aí era filtrado naquela época que era criança, né? Agora, depois de umas décadas para cá, começou a aparecer, mas esse tipo de coisa eles não comentavam assim, porque pegava mal. Então, era aquele navio, nós vamos fazer projetos e mais projetos, vão tirar o Titanic do fundo do mar. A última vez que eu vi notícia, eles desistiram porque ia ficar caro demais e não iam conseguir. Nem para tirar do fundo do mar. E o Titanic não afundava, né? Nem Deus pode afundar, não precisou de Deus. Só um mísero pequenininho lá, iceberg, e acabou com o Titanic. Fim de conversa, está no fundo do mar para sempre. Então, meus irmãos, a soberba do ser humano é essa aí, mas isso é instigado pelo diabo, é isso que você tem que entender. É o demônio instigando, inclusive, pessoas aí de esquerda, pessoas aí formadoras de opinião que estão na mídia há muito tempo, desde que jornal é jornal e não tinha mais nada, depois rádio, depois televisão, agora internet, revistas. Bom, estão aí só conduzindo as pessoas para quê? Para a soberba. Para a soberba. E nós estamos vendo isso agora até com a inteligência artificial. No fundo, eles não querem informar. Um monte de gente, em vez de informar, quer deformar, quer conduzir, quer manipular, marionetar. É isso que eles querem. E nós somos rebeldes, né? A gente simplesmente quer raciocinar. O Senhor nos deu inteligência para quê? O Espírito Santo nos deu o dom da inteligência, da sabedoria para quê? Para a gente raciocinar. Então, muito cuidado com tudo isso. Tem muita gente por aí querendo fazer a sua cabeça, certo? Para querer a sua cabeça, para você ser uma cabeça a mais do inferno junto com ele. Então, a missão deles é essa. A nossa é fazer cabeças pensantes, que abram-se os olhos, o Senhor dê essa graça da gente estar semeando, né? Você não vai estar ensinando, você está semeando, falando da palavra de Deus, semeando a palavra de Deus nos corações, para depois o Senhor poder fazer germinar a palavra que nós dissemos, que na verdade é a palavra que o Senhor nos disse. Certo, gente? Essa é a ideia. É isso que acontece, é a diferença, né? Eu, quando era professor de matemática, eu olhava os alunos, eu queria ensinar para eles a matéria. Eles tinham que aprender a matéria, depois fazer na prova, ver se aprendeu. A gente tinha essa diferença, né? Olha, aí eu olhava a sala de aula, como é que tá, se estão aprendendo, estou explicando a luz, dá uma olhada, não entenderam nada. Gente, vocês não estão entendendo, levanta a mão quem não entendeu. O meu objetivo era ensinar, o evangelizador é muito diferente. O evangelizador, o objetivo dele é semear a palavra de Deus.
mais do que ensinar, semear a palavra de Deus nos corações para que possa brotar depois, quando o Senhor, então, finalmente, no momento propício, vier aquele raio de luz do Senhor no coração, naquele pedacinho de terra que ainda sobrou lá, e aí a sementinha começa a germinar. Provavelmente ela não vai saber de onde veio a semente, ela não vai nem lembrar de você, mas isso não importa. O Senhor sabe que a gente fez a nossa missão sem vaidade. Nós queremos mais é a salvação de todo mundo. Se dependesse de nós, mas não depende, depende da humanidade, eles não querem, mas se dependesse da minha vontade, não ia ninguém para o inferno, tá todo mundo salvo. Tenho certeza que o Senhor também, se dependesse da vontade dele. É o que Jesus falou para Santa Faustina: a minha misericórdia não quer isso, mas a minha justiça exige. Porque as pessoas não querem a misericórdia e acabam se encontrando com Jesus justíssimo, a justiça do Senhor. Né? E aí, inferno na certa, certo? Então é isso, vamos continuar no nosso caminho, exercendo os dons que o Espírito Santo nos dá todos os dias. E olha, prefira sempre o natural, 100% natural é melhor. Vamos lá, antífona: anjos do Senhor, bendizei o Senhor para sempre. Salmo 90, versículos 15 a 16. Ele clamará a mim e eu o ouvirei. Eu estou com ele no tempo da tribulação. Eu o livrarei e o cobrirei de glória. Eu lhe darei uma vida dilatada, e eu lhe farei ver a salvação que lhe tenho destinada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa súplica, o Senhor ouve os nossos pedidos. O Senhor, na verdade, sabe dos nossos pedidos antes da gente falar. A gente pensa em falar e o Senhor já sabe o que nós estamos precisando e vamos pedir. Sabe também aquilo que a gente não precisa, sabe também aquilo que a gente acha que precisa, mas na verdade não é bom para nós. Tudo isso o Senhor sabe, mas nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós temos que pedir. Nós temos que pedir, insistir e persistir na oração. Então é isso que nós fazemos. Nós então pedimos humildemente ao Senhor e o Senhor nos ouve. O Senhor escuta a nossa súplica. O Senhor ouve o nosso clamor e nos protege da tribulação. Das tribulações agora que estão em volta de nós, das grandes tribulações e daquela com todas as letras maiúsculas, a grande tribulação, que é o que vai aí nos levar para o anticristo. Então, fé e confiança no Senhor, coragem. Não fique aí pensando que simplesmente está tudo certo, você então reza e agora não vai acontecer mais nada, porque daí tem a parte da provação também, que o Senhor permite algumas coisas acontecerem em volta de nós para que a gente amadureça na fé, para provar a nossa fé, para que a gente amadureça. E é bom que Ele faça isso. Perfeito. O Senhor é perfeito, né? Tudo que Ele faz, o que o Senhor faz que não é maravilhoso? É tudo maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Inclusive isso, que não é nada confortável para a gente, mas é muito bom. Quantas vezes você, passando por uma situação dessa, você não olha para você mesmo? Já aconteceu? Se olhar para você mesmo e falar: tá faltando muito nessa parte, eu estou errando feio, olha, eu não tinha percebido ainda a brecha que tem para o demônio aqui, que vergonha. Não aconteceu com você ainda, porque comigo já aconteceu. De você olhar, cada vez que o demônio vai tentando entrar e o Senhor permite, inclusive, né? A gente simplesmente passa apertado aí e percebe que achou que a muralha inteira estava fechada, mas está cheio de brecha. Para ele entrar aí com o exército dele. E também quando o Senhor nos coloca numa situação difícil, de provação da nossa fé, é aí que você consegue medir o tamanho da sua fé. Você está assim, né? Minha fé, melhorou muito. Só que aí você percebe que tem que melhorar muito mais, porque está faltando muita fé. E como é que você vai enfrentar o anticristo com pouca fé? Com pouca fé é complicado. Tem que ser com muita fé, com uma fé firme, substanciosa, consistente, uma fé musculosa, vamos dizer assim. Uma fé forte no Senhor, confiança total no Senhor. Senão nós não vamos conseguir enfrentar o que está vindo por aí. Nem o que está agora e nem o que está vindo por aí. Fé e confiança no Senhor sempre. É esse aí o segredo de sermos atendidos. O Senhor olhar para nós com bons olhos, nos proteger, nos atender e nos salvar de tudo que está vindo por aí nesse final dos tempos. Esses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13.
Então eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. De hoje em diante, diz o Espírito, que descansem dos seus trabalhos, porque as obras deles os seguem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Felizes aqueles que morrem no Senhor, felizes aqueles que morrem na amizade, na fé do Senhor, felizes aqueles que se entregam ao Senhor e com o passar do tempo nessa caminhada vão tornando o seu coração cada vez mais de Deus, com o objetivo de 100% de Deus. O objetivo é o coração inteiro ser 100% de Deus, sem reserva nenhuma. Felizes aqueles que buscam isso também, aqueles que realmente são de Deus, porque morrem na amizade de Deus, vão ter inclusive o apoio inestimável de Nossa Senhora na hora da nossa morte, os demônios todos aparecendo em torno de você, aquele pessoal, toda aquela corja toda querendo levar você para o inferno, dando a última cartada suja do inferno contra você na hora da sua morte, da sua agonia. Você no pior momento da sua vida, a hora da sua agonia, você está para morrer e você está sofrendo e você não sabe quantas horas vai durar, quantos dias vai durar a sua agonia, como já aconteceu com vários santos. Aí aparece, descortina, finalmente você consegue ver os demônios em volta de você, tentando pela última vez abalar a sua fé e ainda arrastar você para o inferno. Pela última vez, se você entra em pânico, duvida do Senhor, da misericórdia de Deus, pronto. Aí sim é o que eles queriam, você está aflito. É por isso que eles guardam esse tipo de surpresa péssima no final. É quando você está assim bem fragilizado mesmo, está no fim da beirada, né? Aí eles vêm para tentar empurrar você, mas acontece que não adianta, porque quem tem fé, o Senhor segura. Mesmo que seja um pouco de fé, você vai, professor, mas eu não tenho uma fé assim, de santo tal e tal. Bom, mas tenha o máximo de fé que você puder, que você conseguir, peça ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E nessa hora você vai dizer: renuncio a vocês, eu vou para o céu, eu quero o nosso Senhor Jesus Cristo, vai em nome de Deus, da Virgem Maria. Como já teve um santo que gritou contra os demônios, expulsando os demônios inclusive, porque estavam tentando ele no final, e vocês não vão levar a melhor. Levantou assim, ele estava quase morto, já ele levantou, sentou na cama de supetão, gritando com os demônios que estavam em cima dele. Nós já estudamos a vida desse santo aqui, às 18 horas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, felizes daqueles que morrem na amizade de Deus, porque serão de Deus por toda a eternidade. E por outro lado, infelizes daqueles que simplesmente se voltaram contra Deus ou voltaram as costas para todos os chamados do Senhor, porque, claro, serão do inferno para sempre, por toda a eternidade. Então, quanto a nós, continuemos, meus irmãos, continuemos com o Senhor. E olha, tenha certeza, se por tudo a você for reservada a honra do martírio, lembre-se, daí você vai direto para o céu. Aí é direto, chegou no céu, o Senhor já te recebe com a palma do martírio nas mãos, porque você derramou o seu sangue por fé em nosso Senhor, em testemunho da sua fé em nosso Senhor, não renegou a nosso Senhor. E a promessa de nosso Senhor é que Ele também não vai renegar aqueles que deram testemunho dele aqui. Ao contrário, Ele vai dar testemunho daqueles que o testemunharam na terra, Ele também vai testemunhar a favor de nós, diante de Deus Pai, lá no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador,
Renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.